a gente tem a parte anterior da hipófise e a parte posterior. As duas estão ali juntas e ligadas ao hipotálamo, por essa parte do pedúnculo hipofisário que liga o hipotálamo na hipófise anterior e posterior. A hipófise anterior ela também é chamada de adenohipófise, a posterior é chamada de neurohipófise. Então, vendo a formação delas, né? Como que elas vão se formar. Primeiro, a neurohipófise. Como o nome dela mesmo diz, né? Ela vem de um tecido neural, então ela é formada por neurônios e ela está intimamente ligada com o hipotálamo. Ela apresenta uma grande quantidade de células do tipo glial e ela vai secretar dois hormônios. Então, a parte importante que a gente tem que lembrar aqui da neurohipófise é que ela não faz hormônios, ela não produz hormônios. O hipotálamo que vai formar dois hormônios, que é a ocitocina e o ADH, e esses hormônios vão ser jogados lá na neurohipófise através dos axônios. Então, aqui eu tenho o corpo dos neurônios, que é onde vai ser formado esses dois hormônios, e através dos axônios eles vão ser jogados lá na neurohipófise. A neurohipófise, então, ela vai armazenar esses hormônios e vai ser responsável pela liberação deles na corrente sanguínea. A ocitocina, o que a gente tem que saber é que ela vai estimular a contração uterina e a liberação de leite, sem mais detalhes. O ADH, que é o antidiurético, a gente vai falar bastante dele quando a gente entrar na parte de rim. Então agora não precisa focar muito nele. Mas só lembrar que esses dois hormônios que são formados na neurohipófise. Agora falando sobre a adenopófise. Lembrar que ela vai tanto produzir quanto secretar 6 hormônios. Cada um desses hormônios é produzido por um tipo de célula. Isso não se atentem muito a isso, tipo, não precisa ficar decorando essa parte de acidofilia, basofilia. Não lembro da Aline ter cobrado na prova, nem quando eu era aluno de Físio 2, nem já fui monitor outras vezes, também não vi cair isso na prova. É mais, eu falo porque ela também fala. Mas a principal parte é entender que esses 6 hormônios são produzidos e liberados pela adenopófise, e entender que eles vão agir no corpo, o que cada um deles vai fazer. E também é importante a gente saber que a liberação desses hormônios da adenopófise, ela é controlada pelo hipotálamo. Então, lá no hipotálamo, a gente vai ter hormônios liberadores desses hormônios produzidos pela parte anterior da hipófise. Falando primeiramente desses hormônios produzidos na adenopófise, então, a gente vai ter o hormônio do crescimento, que é o GH, a prolactina, o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, que vai estimular as adrenais, o córtex das adrenais, a tireotropina, que vai estimular a tireoide, o hormônio folículo estimulante, que vai estimular as gônadas, e o hormônio luteinizante, que também vai estimular as gônadas, tanto masculina quanto feminina. Então, lá no hipotálamo, a gente vai ter hormônios que estimulam a secreção desses hormônios, daqueles 6 hormônios que a gente falou. Então, lembra lá que a Aline fala, né, do R, que significa, né, de inglês, da liberação. Então, esses hormônios vão terminar com RH. E a primeira letra, geralmente, é o hormônio que ele vai estimular. Então, o estimulador da tireoide, do hormônio estimulador da tireoide, TRH, vai estimular o TSH. Daí, aqui, a prolactina, essa é a parte importante de a gente entender. Que todos os outros hormônios que são liberados lá pela adenopófise, eles possuem hormônios que estimulam a liberação deles, com exceção da prolactina. A prolactina ela não tem um hormônio lá do hipotálamo que vai estimular a liberação dela. Ela tem um hormônio inibitório. A importância disso é principalmente clínica, né? Porque esse hormônio inibidor da prolactina, ele tem a mesma formação química da dopamina.
Então, se eu tenho uma diminuição da dopamina, ou se eu uso fármacos que inibem a dopamina, como, por exemplo, antipsicóticos, eu vou parar de inibir a prolactina. Então, pacientes que têm uma diminuição da dopamina, ou pacientes que tomam remédios que fazem diminuir a dopamina, eles vão ter se parar de inibir a prolactina e começam a produzir leite, que tanto no homem quanto na mulher isso pode acontecer, chamado de galatorreia. Então, essa é a parte importante de saber desses hormônios lá do hipotálamo que vão estimular a adenipófise. Outra coisa importante é o sistema portal hipotalâmico hipofisário. Como a gente tinha comentado lá, a ligação do hipotálamo com a neurohipófise é através dos axônios dos neurônios que saem lá do hipotálamo. Já esses hormônios liberadores lá do hipotálamo, eles vão vir pela corrente sanguínea. Só que não é uma liberação assim, tipo, o hipotálamo joga no sangue e daí esses hormônios circulam pelo sangue livremente até chegarem aqui na adenipófise. É um sistema próprio que liga, que vem uma artéria, pega esses hormônios liberadores lá do hipotálamo e já leva direto aqui para a adenipófise, para ser um processo mais rápido. Então, basicamente, é isso que a gente tem que saber, né? Que tem esse sistema portal que faz essa ligação dos hormônios para ser uma liberação rápida. Ele vem aqui na artéria, em pouco tempo ele já está aqui na adenipófise e já faz essa troca. Agora, falando sobre os hormônios lá da adenipófise, né, que a gente conversou, que tem a prolactina, que vai estimular as glândulas mamárias, gonadotróficos, as gônadas femininas e masculinas, o TSH, que vai estimular a tireoide, a CTH, a suprarrenal ou adrenal, e daí a gente tem que falar nessa aula especificamente sobre o GH, porque ele vai ser o único hormônio que não vai agir em uma glândula-alvo. Então, ele age de forma sistêmica no corpo. Então, o GH, o chamado de hormônio do crescimento ou somatotrópico, ele vai fazer o aumento das células e o aumento do número de mitoses. Então, ele é, como o próprio nome dele diz, é o hormônio do crescimento. Uma coisa importante da gente saber é que ele é secretado em pulsos. Então, ele é secretado, aumenta o nível dele no sangue, depois diminui. Daí tem outro pulso de liberação. E durante o sono é quando a gente tem a maior parte dessa liberação. Então, é um hormônio muito importante, principalmente na infância, porque ele está em níveis maiores quando a gente é criança. E por isso a importância do sono nas crianças, porque se a criança tem um sono desregulado, ela vai ter menos pulsos de liberação de GH, e isso vai impactar no crescimento dela. É importante saber que o GH, por mais que ele tenha uma ação direta no corpo também, essa ação ela é secundária. O GH ele vai agir no corpo principalmente pelas somatomedinas. Então ele é liberado lá pela adenipófise e ele vai estimular o fígado a produzir essas substâncias chamadas somatomedinas. As somatomedinas existem diversas, mas a gente precisa focar principalmente aqui na IGF-1, que é chamada de fator de crescimento semelhante à insulina. Então, o crescimento do GH no corpo vai ser por meio dessa substância. Importante saber que a parte principal disso, de saber que o GH não age diretamente, sim, pelas somatomedinas, é por causa do tempo de meia-vida. Então, como o tempo de meia-vida do GH é só de 20 minutos, menos que 20 minutos, se ele agisse diretamente sobre o corpo, a gente teria esse crescimento, essa estimulação do corpo por um tempo muito curto. Então, pararia logo depois da liberação. E como a secreção do GH ela não é constante, ela é por pulsos,
Quando diminuísse a secreção pela hipófise, a gente pararia esse processo de estimulação das células. Então, a gente tem essa somatomedina, que é uma forma secundária do crescimento, e que ela tem um tempo de 20 horas. Então, mesmo que tenha esses pulsos de liberação de GH, momentos que tenha mais alto, momentos que ele esteja mais baixo no sangue, a gente vai ter continuamente a somatomedina agindo ali, porque até eu ter outro pulso, a somatomedina que foi liberada não saiu do sangue ainda. Então, esse agir da somatomedina é constante no corpo. Vai estar sempre estimulando as células a crescer. Essa estimulação da somatomedina é bem importante no crescimento da cartilagem e dos ossos. Ela age diretamente nesses tecidos, promovendo o crescimento. E depois que a gente chega na fase adulta, como fecha a epífise dos ossos, o GH para de ter essa ação. E a gente para de crescer. Porém, os outros tecidos do corpo continuam recebendo a estimulação do GH durante toda a vida, apesar dos níveis de GH baixarem depois que a gente passa da adolescência. Como a Aline fala sempre, pensar na palavra-chave de cada hormônio. O GH é a deposição de proteína. Quando a gente fala em deposição de proteína, a gente tem que ter na cabeça que não basta eu produzir proteína, porque se o corpo está produzindo proteína, vai ter um equilíbrio entre a produção e o catabolismo, que é a destruição de proteínas. Então, não adianta eu estar produzindo proteína se eu estou quebrando proteína também. A deposição de proteína seria um saldo positivo, ou seja, eu aumento a produção, mas eu diminuo o catabolismo, eu diminuo a destruição de proteínas. E é isso que o GH faz. Ele age nos processos químicos do nosso corpo, fazendo com que eu aumente a produção, principalmente através da transcrição e da tradução. Vocês estão tendo genética agora, vocês veem que existem aqueles fatores de transcrição e tradução que são ativados, gerando o RNA mensageiro e depois a proteína. O GH vai agir nesses processos, aumentando essa transcrição e essa tradução de uma forma geral no corpo. Então, eu vou ter um aumento geral das proteínas produzidas por todas as células. E ele aumenta também a captação de aminoácidos. Então, para ter essa produção de proteínas, eu preciso tirar o aminoácido do sangue e jogar para dentro das células. O GH atua nessa passagem na membrana celular. Meio que já ficou claro como que ele faz esse aumento da produção de proteínas, né? Que é isso que a gente comentou da tradução e da transcrição. Agora focando em como ele vai fazer para reduzir a proteólise, ou seja, a quebra da proteína, para fazer esse saldo positivo e ter essa deposição de proteína. Ele vai reduzir a proteólise evitando a destruição da proteína. Porém, para fazer isso, ele precisa agir no metabolismo das gorduras e dos carboidratos, para evitar que a proteína seja quebrada. Vamos pensar em situações em que eu precise quebrar a proteína. A gente vê lá em bioquímica que quando eu tenho pouco açúcar no meu sangue para produzir energia, o meu corpo começa a usar outras fontes. Essas outras fontes são a gordura e depois as proteínas. Então, se eu quero evitar quebrar proteína para ter a deposição, o corpo ele vai começar a disponibilizar mais carboidrato e mais gordura para evitar que eu chegue no nível de destruição de proteínas para gerar essa energia. E como que ele vai fazer isso? Ele vai aumentar a lipólise, que é a quebra do tecido gorduroso, para liberar ácidos graxos no sangue, para que esses ácidos graxos sejam utilizados se o corpo precisar de energia. Então, o corpo quer a todo custo, né, o GH, evitar que eu use aminoácidos para gerar energia. Ele quer que todos os aminoácidos do corpo sejam usados só para produzir proteína, para ter um aumento. Esses ácidos graxos vão ficar mais disponíveis, evitando a utilização dos aminoácidos. Então, a gordura, quando eu tenho níveis altos de GH, ela vai passar a ser a principal fonte de energia do corpo.
Outra coisa que o corpo faz no metabolismo dos carboidratos é diminuir a captação da glicose pelos tecidos. Então, por que o GH ele induz isso no corpo? Porque se eu tirar toda a glicose do meu sangue, que seria a ação da insulina que faz isso, eu vou ter baixa glicose, então o corpo vai entender que eu preciso de outras fontes e ele vai começar a ir para o lado dos aminoácidos para tentar puxar esses aminoácidos para fazer energia. Como o GH não quer que os aminoácidos sejam utilizados para isso, ele tenta aumentar a glicose no corpo para evitar que os aminoácidos sejam utilizados. Então, vai diminuir a captação da glicose, principalmente pela ação nos receptores, né, no GLUT4 das células, vai diminuir essa captação, e isso acaba gerando uma maior liberação de insulina, porque se eu diminuo os níveis de glicose do sangue, eu aumento a liberação de insulina, e isso a longo prazo, um nível de GH aumentado, acima do ideal, eu começo a fazer uma resistência à insulina, porque eu vou cada vez mais liberar a insulina para tentar erguer a quantidade de glicose do meu sangue. Agora falando sobre a regulação da secreção do GH. Então, quando que o GH ele vai ser secretado, né? Lá pela adenohipófise. O hipotálamo tem o hormônio liberador do hormônio do crescimento, que é o GHRH, que vai liberar lá naquele sistema portal para ir a estimulação lá para a adenohipófise fazer a secreção do GH. Quando que esse hormônio GHRH é liberado? Quando eu tenho esses fatores estimulantes. Então, se eu tenho uma hipoglicemia ou se eu estou em jejum, eu estou com os meus níveis de glicose baixos no sangue, o meu hipotálamo é sensível a isso, ele vai perceber que eu preciso de mais glicose no sangue, ele vai liberar o GHRH, que vai estimular a adenohipófise a liberar o GH. Baixa concentração de ácido graxo, que vai ter esse mesmo estímulo. Dormir, não se sabe ao certo o porquê, mas quando a gente está dormindo, tem esse maior pico de liberação de GH. Exercícios, justamente por causa dessa questão da glicose, né? Quando a gente faz exercício, a gente precisa de mais glicose no sangue. E traumas. Uma das coisas importantes que a gente precisa saber ao longo da físio toda é que a gente vai ter 3 tipos de hormônios que são conhecidos como hormônios do trauma, ou seja, quando a gente está em situações de perigo, ou quando o nosso corpo sofre algum acidente, por exemplo. Pode falar. Alguém tem alguma dúvida? Oi, essa parte que você falou do dormir, que não se entende muito bem, você pode me dizer só se estaria certo pensar, por exemplo, que o fato de quando a gente está dormindo, eu acho que a gente tem uma atividade metabólica bem mais reduzida, né? Então a gente acaba não gastando já, não, tipo, não acaba quebrando proteína. E isso não favoreceria talvez a atuação do GH? Tipo, o pouco que seria secretado atuaria de uma forma mais eficaz? Não sei se você conseguiu entender o meu raciocínio. Sim, sim, entendi. Então, de tudo que eu já li sobre isso, é o que eu falei, tipo, eles não sabem ao certo por que tem mais, tipo, um pico muito grande de liberação, mas eu acredito que com certeza pode influenciar, porque durante o sono a gente tem uma diminuição, né? Como a gente fica, tipo, 8 horas sem comer, por exemplo, a gente vai ter, tecnicamente a gente teria uma hipoglicemia, mas a gente não tem, porque o nosso corpo ele libera glucagon, e daí eu acredito que deva liberar GH também, mas eu posso pesquisar para te dizer. Tipo, eu não vou afirmar com certeza porque eu nunca li a respeito disso. Mas eu posso procurar e depois eu mando lá no grupo, beleza? Tranquilo, obrigada. Imagina. Então,
sobre essa parte do trauma. É importante a gente saber que vão ter 3 tipos de hormônios do trauma que vão ser liberados quando a gente está em situações de risco. O GH é um deles, junto com o cortisol, que é o hormônio liberado lá pela suprarrenal, e as catecolaminas. Catecolaminas a gente pode entender como aqueles hormônios adrenérgicos. Adrenalina, a noradrenalina, dopamina, que são hormônios produzidos a partir de aminas. Então, quando a gente está em situações de trauma, de risco, a Aline fala, né, do leão, a gente vai liberar esses hormônios. E por que o GH é um desses hormônios? Porque quando a gente está em estresse, em trauma, a gente precisa de mais glicose no sangue, principalmente para o cérebro. Quando a gente está nessas situações de risco, o corpo, como o cérebro ele é muito sensível, o corpo tenta aumentar a quantidade de glicose no sangue, justamente para evitar que o cérebro perca oxigenação, mandando mais glicose para ele produzir mais energia. Então, o GH ajuda nisso, nessa maior quantidade de glicose no sangue quando a gente está em situações de trauma. Agora, falando sobre os distúrbios envolvendo o GH. Quando a gente tem um aumento patológico desses níveis do hormônio do crescimento. Como eu já tinha comentado com vocês, pode ter o desenvolvimento de diabetes por conta dessa resistência à insulina, porque a glicose vai entrar menos nos tecidos e vai acumular no sangue. A gente pode ter esteatose hepática, que é o acúmulo de lipídios no sangue, principalmente por conta desse nível alto de ácido graxo no sangue que o GH causa. A cetose, que é a produção dos corpos cetônicos, também por conta disso, dessa lipólise excessiva. E daí a gente tem o gigantismo e a acromegalia, que são processos semelhantes, mas que acontecem em fases diferentes. Então, o gigantismo é quando, desde criança, eu tenho um excesso de IH, então eu vou ter um crescimento exacerbado de todos os tecidos do corpo, incluindo ossos e cartilagens. E a acromegalia é a mesma coisa, só que esse distúrbio começa depois que as epífises dos ossos já fecharam. Então, eu já estou numa fase adulta e eu começo a ter um distúrbio envolvendo o GH. Então, o meu corpo ele não vai mais crescer, né, os ossos, mas eu vou começar a ter um crescimento anormal dos tecidos, causando essa face aqui, que é típica da acromegalia. As mãos vão ficar maiores, né, tipo, elas crescem não tanto em comprimento, né, mas elas ficam, o corpo, de uma forma geral, fica maior, sem aumentar o comprimento. Vocês têm alguma dúvida sobre GH? Pode mandar ali no chat ou ligar o áudio. Daí eu passo para essa parte de tireoide. Então, da tireoide, é importante primeiro a gente saber mais dessa parte anatômica, porque é importante para entender depois como que é formado e liberado os hormônios. Então, a tireoide, ela é formada por esses folículos, que é um conjunto de células epiteliais que se juntam, formando essa parte aqui do meio, que contém um coloide. Esse coloide é um fluido constituído por uma proteína chamada tireoglobulina. Então, essa é a parte principal que a gente precisa saber para a formação de T3 e T4. Além disso, a tireoide possui essas células C, que são em menor número, que ficam mais espalhadas na periferia, que vão secretar a calcitonina, que é um hormônio que a gente vai falar só na aula de cálcio. E o tecido da tireoide, ele vai ser estimulado pelo TSH, que é um hormônio produzido lá na adenohipófise. Falando agora dos hormônios tireoidianos, né? A gente tem o T3 e o T4,
O T4 é a tiroxina, o T3 é a triiodotironina. 93% dos hormônios produzidos pela tireoide é o T4 e 7% é o T3. Lembra que T3 é o hormônio principal. É ele que vai agir nas células, apesar de ele estar sendo liberado em menor quantidade. Isso acontece porque esse T4 que está sendo liberado, esse 93% do T4, antes dele atuar nos tecidos, ele vai ser convertido em T3, mas daí ele já vai estar fora da tireoide, na corrente sanguínea, quando ele entra na célula. Depois a gente conversa o porquê que isso é importante, por que isso acontece. E como a gente sabe, o iodo vai ser necessário para a síntese. Então, a parte complicadinha da tireoide, que é entender como que vai acontecer a formação, né? E principalmente guardar isso aqui. Então, a gente vai ter aquela célula principal, que vai formar aquela estrutura que a gente precisa, que tem aqui o colóide dentro. Então, essa é a parte de fora. Pensa que aqui poderia estar tipo um vaso sanguíneo. E aqui dentro vai estar o colóide, que é onde a gente vai formar e armazenar os hormônios da tireoide. Então, a gente tem aqui o iodo, que vem lá da corrente sanguínea, e a gente precisa jogar ele primeiro para dentro da célula e depois para dentro do colóide. Como que isso vai acontecer? Primeiro, a gente vai ter essa ação aqui da bomba sódio-potássio, aquela famosa bomba sódio-potássio que a gente vê lá desde a físio 1, que vai jogar 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Por que que isso vai ser importante para a captação do iodeto? Porque jogando esse sódio para fora, eu crio uma concentração maior de sódio aqui fora da célula. Então, aqui dentro da célula eu vou ter pouco sódio. Isso vai acabar ativando essa NIS, que é a sódio iodeto symporte. Então, é uma proteína que vai transportar sódio e iodeto para dentro da célula de forma conjunta, symporte, mas ela só consegue trabalhar porque eu criei esse gradiente de concentração de sódio. Então, eu deixei pouco sódio aqui dentro da célula por causa da bomba de sódio e potássio. Então, esse sódio que está para fora, ele vai acabar escapando para dentro por essa proteína NIS e vai acabar levando o iodeto junto. Então, agora a gente já tem o iodeto aqui dentro da célula. Agora a gente precisa colocar ele para dentro lá do colóide, que é onde vai ser formado os hormônios. Como que isso vai acontecer? O iodeto ele vai para dentro do folículo por uma proteína chamada pendrina. A pendrina ela realiza um contratransporte do iodeto que está aqui na célula com o cloreto que já está lá dentro do folículo. Então, o cloreto que estava lá vem para dentro da célula, o iodeto vai para dentro do folículo. Agora a gente já tem o iodeto aqui dentro do folículo para poder formar os hormônios. Porém, os hormônios eles não são formados com o iodeto, com o íon I-. Eles são formados através da forma oxidada do iodo, ou seja, o I2. Então, aqui dentro eu preciso transformar esse iodeto que veio, esse I- para I2. E quem vai fazer isso é a peroxidase, que é uma enzima que fica aqui na membrana apical da célula. Então, quando esse iodeto ele passa pela pendrina e vem aqui para dentro do folículo, instantaneamente a peroxidase já vai agir nele, oxidando o iodeto, transformando ele em I2. Então, a gente tinha o iodo aqui fora, na corrente sanguínea, conseguiu captar ele para dentro da célula, jogou ele para dentro do folículo, transformou ele em iodeto oxidado, que é a forma que ele vai ser utilizada para formar os hormônios. Como que a gente forma os hormônios? Ligando esse iodo numa tirosina. Onde que está essa tirosina? A tirosina ela faz parte, ela é um aminoácido que forma a proteína tireoglobulina. E essa proteína ela é formada pelas células da tireoide.
Então, aqui a gente vai ter todo aquele processo de tradução, transcrição, para formar a tireoglobulina, que vai passar pelo retículo endoplasmático, pelo Golgi. E quando eu tenho, de fato, formado essa proteína tireoglobulina, ela vai ser transportada aqui para dentro do folículo para poder ser juntada com o iodo. Essa tireoglobulina ela contém aproximadamente 70 aminoácidos de tirosina. Então, são 70 tirosinas, uma do lado da outra, que vão se juntar com o iodo para formar o T3 e o T4. Agora que eu já tenho o iodo aqui dentro e eu já tenho a tireoglobulina, eu vou ter esse processo de conjugação, que é chamado de iodização da tirosina. Então, o iodo ele vai se ligar na tirosina, mas não pensa na tirosina como um aminoácido livre. Essa tirosina ela é um aminoácido que faz parte da molécula inteira de tireoglobulina. E a depender de quantos iodos eu ligo nessa tirosina, eu vou ter a formação ou de um MIT, que é uma monoiodotirosina, ou de uma DIT, que é a diiodotirosina. Então aqui essa imagem mostra, aqui eu tenho uma molécula de tirosina. Ela não está livre lá no colóide. Do lado dela eu tenho várias outras tirosinas, 70, que formam a tireoglobulina. E essa molécula de tirosina vai se ligar no iodo. Se eu tiver a ligação de um iodo, eu formo a monoiodotirosina, que é o MIT, e de dois iodos de iodotirosina. Agora, focando no MIT e no DIT. Acho que fica fácil de lembrar, né? O M de mono e o D de di. Se a gente tiver uma monoiodotirosina junto com uma diiodotirosina, 1 com 2 forma 3. Então, eu tenho a formação do T3, da iodotirosina. Essa molécula aqui com 3 iodos. Agora, se eu ter a junção de uma DIT com outra DIT, daí eu vou juntar uma molécula que tem 2 iodos com outra que também tem 2, e eu vou formar a tiroxina, que é o T4. A gente também acaba tendo uma junção de DIT com MIT, que daí, no caso, a ordem muda, a molécula, o T3, o min antes. Se eu tiver o DIT juntando com o MIT, eu vou formar a T3 reversa, que não tem importância fisiológica, mas ela tem uma importância clínica. Lembra que, vamos dizer que eu tenho um tumor de tireoide, que faz produzir muito T3 e T4. Eu vou ter que remover a tireoide. Removi a tireoide por causa do tumor, eu vou ter que repor esses hormônios T3 e T4. Então, eu vou dar a forma sintética desses hormônios. O T3 reverso, ele é importante porque eu posso medir os níveis dele no sangue. No caso de uma pessoa que tirou a tireoide e está tomando só o T3 e o T4 sintético, não faz sentido eu ter T3 reverso, porque eu não tenho tireoide produzindo ele. Agora, se eu detectar nos meus exames níveis de T3 reverso, isso pode significar que o tecido tumoral cresceu de novo e está formando o T3 reverso. Agora falando da liberação do T3 e do T4. Voltando aqui nessa imagem que acho que fica mais fácil, a gente vai ter aqui a tireoglobulina, que é aquela molécula formada por 70 aminoácidos de tirosina, e essas tirosinas vão estar ligadas no iodo. Então, eu vou ter MIT, DIT, T3, T4 e T3 reverso. Eu vou ter uma pinocitose da célula, pegando essa parte do colóide aqui e levando para dentro da célula. Essa gotícula de colóide, ela vai sofrer uma fusão ali com o lisossomo da célula, que contém enzimas que vão degradar essa molécula de tireoglobulina, separando os MIT, os DITs, os T3 e os T4. Eu vou ter tudo isso ali naquela molécula de tireoglobulina.
o MIT e o DIT eles voltam para ser reciclados e ser utilizado de novo, e o T3 e o T4 são secretados. Daí lembra que boa parte do que a gente vai secretar é T4 e um pouquinho é de T3. Daí agora que a gente está com esses hormônios no sangue, eles vão se ligar em proteínas transportadoras, então eles não vão ficar livres no sangue. A principal proteína ligadora é a globulina de ligação à tiroxina. E ela vai se ligar mais no T4. Então, lembra que eu tinha te falado que T3 é o hormônio ativo, mas o T4 é liberado mais? Por que isso acontece? Vamos imaginar que, já que T3 é o hormônio ativo, vamos liberar só T3. A tireoide poderia liberar só T3 no corpo. Só que o T3, ele é um hormônio de ação muito rápida. Então, se a tireoide liberasse só T3, em questão de pouco tempo, todo esse T3 já se ligaria nos seus receptores das células, já teria sua ação e acabaria muito rápido a ação desses hormônios tireoidianos. Então, o que acontece? O T4 ele tem uma liberação lenta, porque ele se liga mais forte a essas proteínas transportadoras. Então, a tireoide ela libera bastante T4, para esse T4 ficar bastante tempo ligados nessas proteínas transportadoras do sangue. E conforme eu for precisando, esse T4 vai sendo liberado dessas proteínas transportadoras, se convertendo em T3 para daí agir. Então, dessa forma, o corpo consegue fazer com que a ação desses hormônios seja mais prolongada, para não ficar também tendo que o tempo inteiro ter que secretar eles. Agora, os efeitos fisiológicos dele. Então, eu vou ter o T3 e o T4 indo lá no núcleo da célula e aumentando os processos de uma forma geral da célula. Então, a palavra-chave dos hormônios tireoidianos é aumento do metabolismo. Ele vai aumentar praticamente tudo que vocês possam imaginar que uma célula faz. Então, ele aumenta a tradução, ele aumenta a transcrição, ele aumenta a produção de proteínas, ele aumenta a atividade das bombas e das proteínas de membrana. Como que a gente separa? Né? Até então, o GH ele também fazia essas coisas. Né? Ele aumentava a transcrição e a tradução para aumentar o número de proteínas. Mas lembra que a gente falava que a palavra-chave do GH era deposição? Ele estava preocupado em tanto aumentar o número de proteínas quanto diminuir a destruição. O T3 e o T4 eles não estão preocupados com a deposição de uma forma principal. Eles estão preocupados simplesmente em aumentar o metabolismo. Então, eles vão aumentar a produção. E quanto mais T3 e mais T4 eu tiver no sangue, mais produção eu vou ter, até eu chegar num ponto em que eu vou ter que começar a destruir proteína. Então, ele aumenta tanto a produção quanto o catabolismo. Ele vai aumentar a atividade das mitocôndrias para eu ter mais energia, para as células trabalharem mais. Ele vai aumentar as bombas de sódio e potássio, aumenta o consumo do O2, aumenta a absorção de glicose. Então, lembra que o GH fazia o contrário, ele diminuía a absorção de glicose dos tecidos para ter essa glicose mais disponível no sangue para evitar o uso de aminoácidos na produção de energia. O T3 e o T4 não estão preocupados com isso, eles querem aumentar o metabolismo. Então, eles vão aumentar a absorção de glicose para eu ter mais produção de energia. Eles vão aumentar a gliconeogênese para eu ter mais glicose disponível, vão aumentar a glicogenólise também com esse mesmo objetivo de ter mais açúcar, de ter mais glicose no sangue e mais glicose dentro das células também. Eles também vão aumentar a lipólise para eu também ter ácido graxo disponível para a síntese de energia. Aumentam a síntese de proteína por conta desses processos de transcrição e tradução. E daí a gente tem os efeitos cardiovasculares. Como eles vão aumentar a atividade metabólica de uma forma geral, eles aumentam a função do coração.
Então, o coração vai bater mais, com mais força. Isso acaba aumentando o débito cardíaco, o fluxo sanguíneo, a frequência cardíaca e a força de contração, né, como eu já tinha dito, e aumenta a respiração também para ter mais oxigênio entrando no corpo. Uma coisa importante da gente saber é que apesar de ele aumentar a força de contração do coração e aumentar a frequência cardíaca, ele não acaba aumentando a pressão arterial. Por que ele não faz isso? Porque ele acaba dilatando os vasos para eu ter um fluxo maior. Então, apesar de eu estar bombeando mais, os vasos estão para receber mais sangue, então uma coisa acaba compensando a outra e a pressão arterial média acaba não mudando. A pressão de pulso é que vai aumentar. Então, lembra que a pressão de pulso é a diferença entre a sistólica e a diastólica. Se ela está aumentada, significa que a sistólica aumentou e a diastólica diminuiu. Por que isso acontece? Né? A pressão sistólica, quando o coração bate, ela fica aumentada porque o coração está batendo mais forte. Então, na sístole, eu tenho um fluxo de sangue que vai bater nas paredes com força. Eu vou ter uma sistólica alta. E a diastólica, por que vai estar baixa? Porque os vasos estão dilatados. Então, quando o coração relaxa, que é quando a gente vai medir a diastólica, os vasos estão dilatados, então essa pressão está diminuída. Então, essa pressão de pulso fica aumentada e a média fica normal. E para terminar, a regulação da tireoide pelo TSH. O TSH é aquele hormônio produzido pela adenohipófise, que vai ser liberado e vai lá na tireoide estimular ela tanto na produção quanto na liberação do T3 e do T4. Então, o TSH, ele age em praticamente todos aqueles processos que a gente comentou. Ele vai estimular a bomba de sódio e potássio, ele vai estimular a NIS, para ter mais captação de iodeto, ele vai estimular a iodização, que é essa, e a conjugação, que é esse processo do iodeto se transformar em iodo e depois se juntar com a tirosina. E principalmente a principal função que ele mais vai aumentar vai ser a pinocitose, que no caso os hormônios já estão produzidos, mas estão armazenados. Então, quando eu tenho uma liberação de CSH, eu começo a ter bastante pinocitose para esses hormônios que estão armazenados começarem a ser secretados.